Olá pessoal, meu nome é Denise, eu sou enfermeira, sou professora e coordenadora no Colégio IETC aqui de Taubaté, sou especialista em ensino técnico e também sou especialista em gerontologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dengue. Pode parecer um assunto assim um pouco batido, né? Mas a gente tem bastante coisa ainda para ver e para aprender, tanto a gente quanto profissional, quanto para a gente poder estar educando a nossa população, para a gente poder estar ensinando os nossos pacientes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre dengue, tudo bem? Espero poder esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham ainda sobre esse assunto, né? Então o que é dengue? A dengue é uma doença infecciosa febril aguda e ela, para depender da gravidade dela, vai depender do tipo de virulência, né? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente que a gente tem 4 sorotipos, né, da dengue. Então, a gravidade dela vai depender do sorotipo que eu fui infectada, né, que o paciente foi infectado. E também vai depender de algumas doenças de base, algumas doenças que ajudam o paciente, né, a agravar é a diabetes, a anemia falciforme e a asma crônica, né, a asma brônquica crônica, que ajuda o paciente a agravar o caso dele de anemia. Então ela é uma doença aguda, né, que acontece de repente e que a gente vai ver aqui outras coisas dela. Então ele pertence, né, o vírus pertence à família Flaviridae, do gênero Flavivirus. E então são conhecidos 4 tipos, né, o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3 e o dengue 4. O que o Ministério da Saúde fala sobre isso? Que a partir do momento que eu me infecto com um sorotipo, eu crio uma imunidade para ele, mas eu ainda posso me infectar com os outros tipos, né, do vírus que tem. Então é muito comum, né, a reinfecção, mas por outro sorotipo, nunca pelo mesmo sorotipo, porque uma vez infectada por aquele sorotipo, eu crio uma imunidade permanente para ele. A doença é uma arbovirose, né, que é caracterizada, então, por ser transmitida por um vetor, pelo nosso mosquito, né, que todo mundo já conhece, o famoso mosquito do Aedes aegypti. E ele é transmitido pela fêmea do Aedes aegypti. O macho não transfere, tá? Ele não transmite a doença. Só quem transmite essa doença é a fêmea do Aedes aegypti, tudo bem? Ela pode transmitir as duas formas, ela pode transmitir a forma clássica e ela pode transmitir a forma hemorrágica da doença. Hoje no Brasil, a gente tem em média de 1.212.263 casos prováveis da doença, né? Então são casos que foram diagnosticados, mas que ainda não foram confirmados. Eu tenho 278 mortes hoje no Brasil confirmadas por dengue e mais 744 óbitos que ainda estão para confirmar. Então foram pessoas que morreram com suspeita de dengue e que está esperando que o exame fique pronto para poder confirmar. É um número muito alto, né? Porque o Ministério da Saúde, ele fala de uma epidemia a partir de 300 casos para cada 100 mil habitantes. E hoje a gente tem, em média, 597 casos para cada 100 mil habitantes. É um número muito alto, né? É o dobro do que é estimado para declarar uma epidemia no país, né? Então, hoje nós temos uma epidemia declarada no Brasil por conta de número de pessoas infectadas com a dengue, né? No dia 5 de março, então, de 2024, o governo do estado de São Paulo, ele declarou o estado de emergência devido ao número de pessoas infectadas com dengue aqui no estado de São Paulo, né? Então, foi uma reunião entre o Centro de Operações de Emergência e a Secretaria Estadual da Saúde e, né, eles entraram nesse consenso de declarar um estado de emergência devido à epidemia da dengue. O que é mais preocupante é que essa epidemia ela se dá por conta de falta de cuidado da população mesmo,
né? A gente culpa muito os nossos governantes, mas a gente também precisa fazer alguma coisa. Todos nós, desde pequeno, nós aprendemos como lidar com a dengue, a como não deixar a dengue proliferar. Os vasos de planta, né? Os pneus com água parada, piscina com água parada, caixa d'água destampada, as garrafas, né? Os vasilhames virados de boca para baixo. Só que a gente sabe que muito disso ainda não acontece. Então não adianta nada eu cuidar do meu quintal e o meu vizinho não cuidar do quintal dele, ou vice-versa. O vizinho cuida do quintal dele e eu não cuido do meu quintal, porque isso vai influenciar na dengue, né? Se a dengue ficasse só na casa ali onde ela foi proliferada, tudo bem, mas ela não fica, né? Ela anda aí né? O mosquito anda por todos os locais e com isso contamina pessoas que estão próximas dessas casas que não são cuidadas, né? Antes do governo do estado decretar o estado de emergência, 22 municípios do estado de São Paulo já haviam decretado estado de emergência. E hoje, né, vários estados também já entraram em estado de emergência, que é o Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E atualmente a gente está com o Brasil. O Brasil já decretou um estado de emergência por conta da epidemia da dengue, né? Então a gente precisa cuidar. Hoje em São Paulo, né, no estado de São Paulo, já passou de 138 mil casos confirmados de dengue, um número muito alto, né? Lembrando lá que quando a gente tem 300 casos para 100 mil habitantes, a gente já considera uma epidemia. E a gente tem 138 mil casos confirmados já em 2004. 31 mortes confirmadas pela doença e 122 óbitos, né? 122 mortes investigados para ver se morreram de dengue ou não, né? Porque a gente vai falar um pouquinho dos sinais e sintomas aqui, mas sinais e sintomas são bem abrangentes, pode confundir com outras doenças, né? No estado de São Paulo, a gente tem a média, então, de 311 casos para cada 100 mil habitantes. Sempre lembrando lá que são 300 casos a cada 100 mil habitantes para ser considerado uma epidemia. Então, a gente já passou esse número, né? A relação entre os testes feitos e a quantidade que deu positiva tem que gerar em torno lá de 40%. Então, muitos casos notificados, né? Aguardando ainda o resultado para a gente ver qual vai ser essa taxa de positividade ou não. Mas com certeza nós vamos ter uma taxa de positividade muito grande acontecendo no estado. 21 municípios do estado de São Paulo já decretaram óbito por conta de dengue, né? São vários municípios. Então, entre eles a gente teve Bragança Paulista, Campinas, Ribeirão Preto, Serrana, Mauá, Parisi, Bebedouro, Bariri, Bauru, Perdeneiras, Franca, Restinga, Marília, Suzano, Batatais, Votuporanga, Pindamonhangaba, Taubaté e Tremembé. Então aqui pra gente no Vale do Paraíba, né, no estado de São Paulo, a gente tem várias cidades. E a campeã disso, né, que nem tá falando aqui anteriormente, é Guarulhos, né, que Guarulhos totalizou 3 óbitos e as outras cidades que eu citei, em média 2 ou 1 óbito. Então, quem tem mais óbito por dengue aqui no estado de São Paulo é Guarulhos, seguido por essas outras cidades que tiveram ou 2 ou 1 óbito, né, por dengue nesse ano de 2024. Então, todos já conhecem, né, o mosquito da dengue. Ele tem essas listras brancas, que é o que ajuda a identificar que é o mosquito da dengue. É através dessas listras brancas que a gente fala que é o Aedes aegypti ou não. Então, sempre lembrando lá, só quem transmite é a fêmea, né? O macho não tem o vírus com ele, então ele não transmite a dengue. Só quem transmite a dengue
é o Aedes aegypti fêmea, né, que faz essa transmissão da doença. Quais são os sinais e sintomas, né, as manifestações clínicas que o paciente está tendo? Aí vai depender muito da virulência, se foi a dengue 1, a dengue 2, a dengue 3 ou a dengue 4, né? Existe um estudo do Ministério da Saúde que fala que quem tem mais virulência, quem causa a forma mais grave da doença é a dengue 3, seguindo da dengue 2, da dengue 4 e por último a dengue 1, né? Então quem tem a maior virulência e que causa os casos mais graves é a dengue 3. Então todos os sinais e sintomas que meu paciente vai ter depende da virulência de qual ele está infectado. Se é tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Lembrando lá que a gente já teve registro mundial do tipo 5, né? Que a gente fala da dengue 5, foi na Malásia. Só que por enquanto, graças a Deus, nenhum paciente aqui no Brasil testou para o tipo 5, né? Então, a gente ainda aqui no Brasil está no tipo 4, né? Na virulência 4. O que que meu paciente pode apresentar? De início súbito é a febre, né? O paciente apresenta uma febre alta, então a gente já começa, né, a ficar observando esse paciente. O paciente sente muita mialgia, o paciente também sente muita artralgia. O que é mialgia? As dores musculares, né? O que é uma artralgia? São dores na articulação. Então o paciente sente bastante dor muscular, bastante dor nas articulações, a dor retroorbital, né, que é a dor atrás dos olhos, que é muito comum acontecer na dengue. Mas, apesar de ser muito comum, não são todos os pacientes que apresentam, né? Vou dar um exemplo lá, eu tive dengue e não tive a dor atrás dos olhos, essa dor retroorbital eu não tive. Eu tive bastante mialgia e tive bastante artralgia, mas a retroorbital eu não tive. Então, isso pode variar de paciente para paciente. Apesar de ser um sintoma clássico da dengue, não são todos os pacientes que apresentam, né? O paciente pode apresentar muita cefaleia, né? Muita dor de cabeça. O paciente pode apresentar anorexia, que é a falta de apetite. O paciente pode ter muita náusea. O paciente pode ter muito vômito. O paciente fica prostrado, até mesmo pela mialgia e pela artralgia que ele está tendo. E pode aparecer alguns rushes cutâneos. Esses rushes cutâneos, que são manchas avermelhadas na pele, né? Algumas seguidas de um ressecamento da pele, ele pode ser confundido com sarampo ou com rubéola. Então, são sinais e sintomas que abrangem bastante coisa. E daí fica difícil a gente fechar um diagnóstico X, né? Porque várias doenças apresentam febre, outras doenças apresentam mialgia. Então, várias doenças apresentam sinais e sintomas comuns a esses sinais e sintomas que a dengue apresenta, tá? Então, como eu falei lá, né? O paciente, ele pode apresentar todos esses sinais e sintomas de febre alta, mialgia, artralgia, a dor retroorbital, a cefaleia, a anorexia, a náusea, o vômito, a prostração, o rush cutâneo, né, que é a vermelhidão na pele. E o paciente também ele pode apresentar alguns sangramentos, tipo a epistaxe, né, que é o sangramento nasal, a gengivorragia, que é o sangramento da gengiva. O paciente pode apresentar uma dor abdominal muito intensa e contínua, uma dor abdominal que não passa. O paciente pode apresentar muito vômito, tá? E o paciente, quando ele entra na fase, né, de apresentar sangramento, é o sinal que ele está evoluindo para uma crise hemorrágica, para uma dengue hemorrágica. E esse caso agravou muito, né? Então, a dengue hemorrágica é muito pior do que a dengue clássica que a gente fala. E sangramentos, né? Sinal de que o paciente está evoluindo para dengue hemorrágica. Então, eu preciso ficar de olho nesse paciente. Esse paciente apresentou uma epistaxe, esse paciente apresentou uma gengivorragia, eu preciso comunicar imediatamente, ou o médico ou a enfermeira, né? Quem eu tiver
mais acesso. Então eu preciso comunicar, porque esse paciente ele pode estar evoluindo para uma dengue hemorrágica e pode ser até mesmo fatal, né, se a gente não faz alguma coisa rápido para o paciente. Uma coisa simples e fácil é a prova do laço, né, que hoje se deixou a prova do laço de lado. Como eu falei, né, eu tive dengue, em nenhum momento foi proposto pelo médico ou por alguém da enfermagem de realizar a prova do laço. E a prova do laço é uma coisa fácil, uma coisa comum e que ele ajuda sim no diagnóstico de dengue, né? Então a prova do laço é de grande importância. A gente deveria realizar a prova do laço em todos os pacientes que apresentam sinais e sintomas de dengue, né? Mesmo que der positivo a prova do laço, eu ainda preciso do exame de sangue para ver, né, qual o tipo que está infectando esse paciente. Esse paciente vai fazer a sorologia para a gente ver se é a dengue 1, a dengue 2, a dengue 3 ou a dengue 4, né? O paciente não tem dengue, esse resultado ele pode, né, confirmar umas outras coisas, mas o mais importante é que na suspeita de dengue eu realize a prova do laço. É um exame barato, né? Um teste barato, rápido, indolor ao paciente. Então, se eu faço, ele me ajuda no diagnóstico da dengue, tá? Se meu paciente já tiver sinais de hemorragia, meu paciente já apresentar epistaxe, meu paciente já apresentar gengivorragia, né? Eu não preciso fazer a prova do laço nesse meu paciente, porque ele já está na fase ativa, ele já está apresentando sangramento. Então, eu não preciso fazer a prova do laço do meu paciente. Eu tenho que tomar cuidado porque a prova do laço ela pode ser um falso negativo para dengue. Se meu paciente estiver usando aspirina, se meu paciente estiver tomando algum corticoide, a mulher que estava perto do pré-menstrual ou do pós-menstrual, elas podem apresentar uma prova do laço positivo. Então, a anamnese, né, é um falso positivo. Então, a anamnese com o meu paciente é de grande importância para que eu consiga fechar direito o diagnóstico do paciente sem ter um erro, né, para a prova do laço. Então, conversar bem com o meu paciente antes de realizar a prova do laço do paciente. Como que eu faço a prova do laço do paciente? Então, eu vou pegar qualquer braço lá do paciente e no antebraço eu vou fazer um quadrado medindo 2 por 2, né? Então, 2 de comprimento, 2 de largura, 2,5 de comprimento, 2,5 de largura, para eu conseguir começar a realizar a prova do laço. Então, meu primeiro passo é realizar no antebraço, em qualquer local do antebraço, eu realizar esse quadrado. Depois, eu preciso aferir a pressão do paciente. Então, eu vou aferir a pressão do paciente, vou ver quanto que deu a pressão sistólica, quanto que deu a pressão diastólica, né? Sistólica e diastólica. Eu vou somar esse valor e vou dividir por 2. Então, vamos supor que a pressão do paciente tenha dado 120 por 80. Eu vou somar lá 120 por 80, que vai ser igual a 200, e daí eu vou dividir 200 por 100, que é igual por 200 por 2, que é igual a 100, tá? Então, 100 o que que é? 100 é a pressão média do paciente para eu realizar a prova do laço, bem? Vou arrumar o manguito de novo no paciente e vou insuflar o manguito do paciente com essa média dessa pressão, que no caso do meu paciente foi de 100. Vou insuflar o manguito lá, vou deixar ele no 100 por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, eu abro lá a minha válvula para desinsuflar o manguito e espero lá cerca de 2 minutos para o sangue circular. Depois desses 2 minutos, eu preciso contar quantos petequias, né, que são as manchinhas avermelhadas, quantas petequias tem dentro do meu quadradinho, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele fala lá, então aqui, ó, o nosso quadradinho, né, que tá aqui atrás,
o nosso quadradinho de 2,5 por 2,5. Então eu vou riscar na pele do paciente com caneta mesmo, né? Eu vou riscar na pele do paciente, porque depois que eu fizer tudo da prova do laço, eu preciso contar quantas petecas que vão ter aqui dentro do meu quadradinho, tá? Segundo lá o Ministério da Saúde, né? Com 20 petecas a gente já pode considerar que o paciente ele tenha dengue. E entre 5 a 19 também é uma suspeita de dengue, que daí precisa ser confirmado por questão de exames, tá? Mas aqui dentro, tendo 20 pontinhos, né, no nosso quadradinho aqui, tendo 20 pontinhos ou mais, já é considerado positivo. Tendo entre 5 e 19 pontinhos, pode ser positivo, mas aí eu preciso fazer um resultado de exame. Mesmo com 20 pontinhos, eu preciso saber do resultado de exame, porque eu preciso da sorologia para eu saber qual tipo. É o DENV 1, o DENV 2, o DENV 3, o DENV 4. Então eu preciso me atentar quanto a isso quando eu for fazer a leitura da prova do laço, tá? É importante que pode dar um falso negativo, eu saber disso que pode dar um falso negativo, mesmo em pessoas que tenham dengue, tá? Muitas vezes o paciente é assintomático, então pode ser que não tenha, né, um sangramento, uma coisa ativa, então pode ser que mesmo com dengue eu faça a prova do laço e a prova do laço dê negativo. Isso pode sim ocorrer, tá? Então não é porque fez a prova do laço, não deu nenhum pontinho que está totalmente descartado a dengue. Não é assim que funciona, tá? Quando a prova do laço der positivo, mesmo assim é necessário solicitar exames para o paciente. Quanto que está a plaqueta desse paciente, né? Porque na dengue é importante a gente saber quanto que está a plaqueta. É importante eu saber qual tipo do vírus, né? Qual é o sorotipo, é o 1, o 2, o 3 ou o 4. Então, mesmo que dê positivo, eu preciso fazer o exame de sangue. A prova do laço, ele não descaracteriza o exame de sangue. Precisa fazer o exame de sangue e precisa fazer a prova do laço, tá? Todo caso de dengue, a gente precisa notificar, né? Então, a portaria de número 4 de 28 de setembro de 2017 fala que a dengue é uma doença de notificação compulsória. Todo caso suspeito ou confirmado precisa ser indicado para a vigilância epidemiológica do município, porque daí a vigilância epidemiológica do município vai comunicar a vigilância epidemiológica do estado, tá? Então, primeiro eu forneço subsídios e informações para minha prefeitura, vamos falar assim, né? Para minha Secretaria de Saúde, para depois eles fornecerem informações ao estado, né? E daí a gente precisa preencher a ficha de notificação de agrados. Eu acho que a maioria aqui já preencheu. É uma ficha que é um pouco chatinha, né? Mas a gente precisa preencher, né? Os óbitos que são suspeitos de dengue, eles precisam ser informados imediatamente. Ele é de uma notificação compulsória imediata. O que significa uma notificação compulsória imediata? Que dentro das 24 horas, isso daí precisa ser informado. Então, dentro de 24 horas dado o óbito do paciente, eu preciso informar a vigilância do meu município, para a vigilância do município informar quem de direito, que é a Secretaria Estadual de Saúde de cada município, né? Então, aqui a gente colocou uma amostra, né? Como que é a ficha. Então, todos os tipos todas as notificações, todos os campos precisam ser muito bem preenchidos, tá? Para a gente conseguir nortear. Exemplo também, né? Para que eu preciso preencher bem a minha notificação? Aqui sempre vai o endereço do paciente e vai um ponto de referência. Para quê? Para que qualquer coisa que aconteça, a vigilância possa ir atrás desse paciente.
Então a minha ficha tem que estar totalmente preenchida. A minha ficha tem que estar 100% correta o preenchimento, né? Então, como vocês podem ver ali atrás, ó, primeiro eu vou colocar qual é o nome, né, do município, que município que está notificando. Quando tiver esses quadradinhos aqui, são os números que eu vou colocar na frente. Então aqui essa ficha de notificação está falando 1, dengue, 2, chikungunya. Então para dengue eu vou pôr aqui a data da notificação, o município de notificação, quem está notificando e qual é o estado. Por que é preciso, né? Porque essa ficha é nacional, né? Então eu preciso preencher ela corretamente. Qual que é o código de IBGE do meu município, né? Se eu tiver dificuldade para achar, eu entro na internet, que lá tem o código de IBGE do meu município. Quem está notificando? É a UPA? Qual UPA? Ah, é o centro de saúde, é a estratégia, é o hospital? Quem está notificando? Eu também preciso colocar. Qual que é o código, né, dessa unidade? Aí cada unidade tem seu código, a gente tem que procurar com o pessoal do administrativo. Quais são as datas dos primeiros sintomas? Tá? Então vamos supor, eu estou notificando hoje, mas o paciente começou a sentir os primeiros sintomas 3, 4 dias atrás. Então, as datas dos primeiros sintomas. Qual que é o nome do paciente? Qual que é a data de nascimento do paciente? Qual é a idade do paciente, né? Daí ali na frente da idade tem 1 hora, 2 dias, 3 meses, 4 anos, né? Porque o paciente pode ter algumas horas, o paciente pode ter alguns dias, o paciente pode ter alguns meses ou o paciente pode ter alguns anos, né? Então, a gente vai colocar ali. Qual que é o sexo? Masculino, feminino ou é ignorado? A paciente é gestante? Não. Então, número 5, ela é gestante, ela está no 2º trimestre. Número 2, tá? Então, eu preciso preencher toda a ficha. Qual é a raça do paciente? Branca, parda, preta, indígena, amarela ou ignorado, tá? Qual é o grau de escolaridade do paciente? Qual o número do cartão do SUS? Qual o nome da mãe? Tá? Eu preciso preencher isso daqui bem preenchidinho, né? Porque se eu tenho pacientes que são homônimos, né? Que a gente fala, que tem o mesmo nome. Então, na onde que a gente vai? No nome da mãe, no cartão do SUS, né? Para tirar isso, saber quem que é o paciente na realidade. Daí a gente vai terminar de colocar qual que é o município de residência, qual que é o código de IBGA do município. Tem distrito, não tem distrito? Qual que é o bairro? Qual que é o endereço? Qual que é o número? O que que é? É casa, né? É apartamento? Essa parte de GEL1 e GEL2 a gente deixa em branco. O que que é o ponto de referência? Perto da onde o paciente mora. Né? Uma chácara, uma padaria, um supermercado. Eu sempre preciso pedir ponto de referência para o paciente. Paciente, né, é estrangeiro ou não, né? O paciente mora na zona urbana, na zona rural, eu preciso colocar ali também, tá? Qual que é o telefone do paciente? Importante a gente colocar o DDD, né? Mas ele mora aqui, o DDD dele automaticamente é 12. Ele mora aqui, automaticamente o DDD dele é 15, nem sempre, tá? Então, colocar o DDD é de grande importância. A data da investigação, geralmente é a data que a gente está abrindo a ficha, né? Qual é a ocupação do paciente, o que que ele faz? Ele trabalha, com o que que ele trabalha? Não, é do lar, então tudo eu vou colocar ali. Sinais clínicos, né? O que que o paciente está apresentando? Quais são os sinais? Então é só eu vir aqui, colocar o paciente está com febre? O paciente está com mialgia? Tá, O paciente está com cefaleia? Não, então 2. E assim a gente vai até preencher todos os sinais e sintomas. O paciente tem uma doença pré-existente? É a mesma coisa, né, dos sinais clínicos lá. 1 para sim e 2 para não, tá?
A sorologia de chikungunya deu positivo, deu negativo? Não, não fez sorologia, não precisa colocar nada. Sorologia para dengue, né? Então, como a gente está falando de dengue aqui, deu positivo, deu negativo. A coleta de NS1 foi feita, deu positivo, deu negativo, tá? Se o paciente está isolado, se ele está isolado, por qual motivo? Ele tem um PCR, quando que foi feita a coleta do PCR? Qual que é o resultado? Tá? Qual o sorotipo que foi feito no paciente? O DENV 1, 2, 3 ou 4? Qual que é a histopatologia? Compatível, incompatível, inconclusivo, não realizado, né? Do exame do paciente. O imunohistoquímica também, positivo, negativo, inclusivo ou não, inconclusivo ou não realizado. Tá? Então, são coisas que eu preciso observar. Gente, tudo que aconteceu com o paciente, tá? Ocorreu hospitalização, data da internação, município do hospital, qual que é o código de IBGE, nome do hospital, qual que é o código do hospital, qual que é o DDD, né, o telefone do hospital, sempre lembrando de colocar DDD em telefone. Ah, mas é uma coisa óbvia, nem sempre é uma coisa óbvia. Tem gente que mora em São Paulo e usa o DDD do Rio de Janeiro, né? Então eu preciso sempre colocar o DDD é de grande importância. É provável, local provável de infecção. Esse paciente viajou, esse paciente foi para outro lugar ou não, esse paciente nunca viajou, sempre ficou dentro da cidade. Eu preciso colocar, tá? Se ele viajou, para onde que ele viajou? Né? Qual país, qual município, para onde esse paciente viajou, tudo bem? Qual que é a classificação? É um resultado descartado, então a gente sempre coloca, principalmente depois dos resultados de exames laboratoriais, tá? É um caso de dengue, é uma dengue com sinais de alarme, é uma dengue grave ou é uma chikungunya. Então, ali na frente, nesse quadradinho, eu vou colocar o número que está correspondente ali na frente, tá? O critério de confirmação, foi laboratório, foi clínico ou ainda está em investigação, tá? Então, eu preciso saber. A apresentação clínica é uma doença aguda ou é uma doença crônica? A dengue é uma doença aguda, tá? Evolução do caso, o paciente teve cura, o paciente foi a óbito pelo agravo, a óbito por outras causas, o paciente está a óbito, está em investigação ou essa informação foi ignorada, tá? Preencher os dados clínicos da ficha corretamente. Nunca esquecer de colocar a data de início de sinais e sintomas, que é de grande importância a gente fazer isso daí. E aqui eu vou escrever alguma coisa, tá? Se o paciente viajou, quando que o paciente viajou, com quem que ele foi, para onde ele foi. Então, se houver necessidade, eu tenho um espaço aqui para fazer um breve relato. O município de saúde, né? Então, qual município que é? Ah, sou de Bragança, ah, sou de Taubaté, ah, sou de Itapipoca. Então, vou por aqui, vou colocar o código da unidade da saúde, vou pôr meu nome, a minha função e vou assinar, tá? O pessoal tem uma grande mania de achar que é só a enfermagem que pode preencher essa ficha. Não, outras categorias da área da saúde podem também preencher essa ficha, tá? Um auxiliar administrativo bem treinado, ele pode sim preencher essa ficha. Essa ficha não é específica da enfermagem para estar fazendo, né, esse preenchimento, tudo bem? Qual que é o tratamento? Gente, não existe um tratamento específico para dengue ainda, né? A gente tenta tratar no máximo os sinais e sintomas que o paciente está tendo. Só que eu também preciso tomar cuidado porque não é qualquer medicação que o paciente pode tomar, né? Então, o que a gente fala lá? Primeiro, de repouso. O paciente evitar muitos esforços, né? E ficar de repouso o máximo de tempo que ele conseguir. Ingestão de líquido, né? O paciente precisa se hidratar muito, isso é importante o tratamento. E não se automedicar, tá? Isso aí a gente precisa orientar o nosso paciente. Tem medicações que são incompatíveis quando o paciente está com dengue.
Então eu preciso bem orientar ele para ele não se automedicar. E como eu falei ali, ainda não existe um tratamento específico para a doença. Existe um tratamento para os sinais e sintomas da doença, né? Um tratamento assim, esse tratamento é da dengue, isso ainda a gente não tem. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha dado para tirar alguma dúvida, né? Para esclarecer alguma coisa que ficou aí em aberto para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.